Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias ao meio-dia. Em destaque, o Parlamento que aprovou o estado de emergência por mais 15 dias. O Governo estima em mais de 200 os municípios com elevado risco de contágio. Investigador Carlos Antunes estima que Portugal atinja 8.000 mortes até ao final do ano. 2 utentes do Centro Paroquial de Sazes da Beira estão infectados. Município de Gouveia, com 2 colaboradores infectados. Presidente está em isolamento. Olhamos também para o espaço de opinião Queixa Resto Zero. Vítor Neves, que diz que esta banalização do mal todos os dias de que ninguém fala é assustadora e ameaça ter vindo para ficar. Arganil celebra protocolo com Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física de Coimbra. A União de Freguesias de Coja e Barril do Alva promove Natal nas portas do Açor. Guarda, Castelo Branco e Covilhã marcham contra portagens na Autostrada 23 e na 25. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. O Parlamento aprovou esta sexta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência durante mais 15 dias no país devido à situação da Covid-19. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou ontem que iria propor ao Parlamento a renovação da declaração de estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, de 24 de novembro a 8 de dezembro, para permitir novas medidas de contenção da pandemia. Já esta sexta-feira, na Assembleia, o PS, o PSD e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor. O PCP, os Verdes, a Iniciativa Liberal, a deputada não inscrita Joacine Catar Moreira e o Chega votaram contra, e o CDS, o Bloco de Esquerda e o PAN abstiveram-se da renovação deste estado de emergência. Apesar de autorizada a renovação do estado de emergência, as críticas ao governo fizeram-se ouvir da direita à esquerda. Coube ao Ministro da Administração Interna o encerramento do debate, referindo que esta será uma batalha longa pela saúde e pela vida. O diploma que renova o estado de emergência volta a permitir o confinamento compulsivo de pessoas infectadas ou em vigilância ativa, assim como o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços e empresas. O texto estabelece ainda que podem ser impostas restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a proibição de circulação em determinados períodos ou dias da semana. O atual período de 15 dias começou à meia-noite do passado dia 9 e termina às 23h59 de segunda-feira, dia 23. Neste período está em vigor o recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado em municípios vizinhos. Esta medida que abrange 191 concelhos. E a propósito, o Ministro da Administração Interna, que admitiu também hoje que o número de concelhos com elevados níveis de contágio irá aumentar, passando a 2 dezenas, e adiantou que o Governo continuará a atuar numa lógica de diferenciação ao nível local. Esta estimativa sobre o número de municípios com mais de 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 15 dias foi apresentada por Eduardo Cabrita momentos antes de o Parlamento dar a autorização à entrada em vigor do decreto presidencial para a prorrogação do estado de emergência. Eduardo Cabrita referiu-se à recente evolução dos casos por concelho em Portugal, dizendo que em 2 de novembro eram 121 os municípios foram colocados no quadro de aplicação de medidas mais restritivas. De referir que o Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministros para aprovar as medidas no âmbito da prorrogação do estado de emergência, que serão anunciadas no sábado em conferência de imprensa.
professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, estima que o país registre 8.000 mortes por Covid-19 até ao final do ano. No espaço de análise à evolução da pandemia, retomado ontem à tarde com a colaboração de Carlos Antunes, o conhecido investigador natural de Oliveira do Hospital referiu que, de acordo com as suas projeções, o pico de novos casos diários, a rondar os 7.000 casos, deverá ocorrer entre os dias 25 de novembro e 3 a 5 de dezembro, podendo ocorrer até mais cedo. Já quanto aos óbitos, o pico poderá ocorrer na primeira e segunda semana de dezembro, com números entre os 90 a 100 óbitos por dia. Se assim continuar essa tendência, quer da taxa, quer do tal número de reprodução básico, o R0 ou RT, a sua variação no tempo, se convergir para 1.0, estaremos a verificar o pico. E essas projeções já nos dão com mais visibilidade e com menos incerteza um pico de casos, de novos casos diários para um período que vai entre 25 de novembro e 3 a 5 de dezembro. Contudo, pode até ocorrer ligeiramente mais cedo. O que nós constatamos também é que, primeiro, que esta evolução positiva já se vinha a dar antes do início das medidas a 9 de novembro e que as medidas em si, com os dados esta semana certamente irão confirmar isso, essas medidas vieram reforçar essa tendência. O que quer dizer que veio definir com menos incerteza o período em que o pico se vai dar. Os óbitos normalmente ocorrem sempre mais tarde porque têm, digamos, um atraso de resposta, tal como os internados. Embora esta segunda vaga, ao contrário da primeira, estamos a ver uma resposta dos internados mais próxima da própria evolução do número de casos. E, portanto, os números de internados poderemos também verificar o pico também em finais de novembro. Já os óbitos poderão ocorrer o seu pico, o seu máximo, primeira, segunda semana de dezembro, com um intervalo que pode ir entre os 90 e os 100 óbitos. Há uma incerteza sobre esse valor, tal como também o número máximo de casos pode ultrapassar os 7.000. Autor do estudo ontem analisado em reunião do Infarmed, Carlos Antunes adiantou também que o modelo que utiliza para as projeções indica que vamos atingir até o final do ano os 8.000 mortes com Covid-19. Na Rádio Boa Nova, Carlos Antunes mostrou-se igualmente preocupado com a outra letalidade, que são os casos laterais. Se nós contabilizarmos o que o meu modelo indica, é que nós vamos ter até ao final do ano cerca de 8.000 óbitos com Covid só. Mas sabemos que há uma outra letalidade que é, digamos, um caso, digamos, secundário, digamos, são os casos laterais, os efeitos colaterais do combate à epidemia, e que, com algum trabalho, a gente conclui que por cada óbito de Covid vai existir este ano mais um óbito não Covid. O que quer dizer, se existirem 8.000 óbitos de Covid este ano, no final nós vamos ter pelo menos 16 causados pela pandemia. Aí já é um número muito significativo. A curva de mortes acumuladas com Covid, ela já está a subir significativamente e está numa trajetória que vai para os 8.000. E porquê? Porque se nós somarmos todos os dias 80 casos, não é? É fácil chegar a esse valor, ok? Portanto, mesmo que a gente consiga acertar já rapidamente a curva de incidência, a curva de letalidade vai demorar a responder. E ela já ganhou aquilo que nós chamamos de inércia, ela já ganhou o momento, ela já está com aquela aceleração e já não vai desacelerar. Digamos que muitos dos que irão falecer nos próximos dias já estão infectados e, portanto, vai ser já uma inevitabilidade. A considerar que as medidas implementadas para fazer face à pandemia são necessárias, o investigador nota que será necessária uma maior adesão a nível individual. O espaço de análise Covid-19 passa a ser semanal, às quintas-feiras, pelas 16h15, com reposição às 18h20.
E esta altura olhamos para a região. O Centro Paroquial de Sazes da Beira, no concelho de Ceia, anunciou ontem que 2 utentes do lar testaram positivo para o novo coronavírus. Num comunicado publicado ontem na página oficial do Facebook, o lar Sazes anunciou que 2 idosos da instituição testaram positivo para a SARS-CoV-2. A instituição adianta que, juntamente com as entidades de saúde, vão trabalhar para ultrapassar esta fase negra, referindo ainda que no sábado a unidade móvel da Guarda irá proceder à testagem a todos. Na nota, o lar Sazes refere que os familiares já estão informados e que a instituição se disponibiliza para o que entender é necessário. O Centro Paroquial de Sazes da Beira adianta que irão dar informações sempre que se justificar e agradeceu as mensagens de encorajamento. O lar já tinha anunciado no dia anterior que as visitas aos utentes estavam suspensas por tempo indeterminado, optando por continuar a usar as ferramentas eletrónicas para que os familiares possam ver os idosos. E 2 colaboradores do município de Gouveia estão infectados com Covid-19. Luís Tadeu, presidente da autarquia, encontra-se em isolamento profilático por precaução. A informação foi avançada pelo próprio num vídeo publicado na página de Facebook do município, feito a partir de sua casa, onde se dirige aos govienses e apela à adoção de comportamentos responsáveis para travar os números da pandemia no concelho. Os funcionários da autarquia encontram-se assintomáticos. Luís Tadeu já realizou teste de despistagem à Covid-19 que deu negativo, contudo esta sexta-feira repete o teste para certificar de que não está infectado. Os govienses, e no nosso caso com particular do concelho de Gouveia, temos conseguido manter um nível muito bom de incidência da pandemia, ou seja, muito poucos casos. E isso vai nos permitir continuarmos fora da lista de concelhos em que a situação está mesmo muito complicada. Para isso, temos que continuar a adotar as medidas de segurança que todos já conhecemos. Temos tido recentemente casos muito frequentes na comunidade. E isso tem-nos levado, nomeadamente no caso do município de Gouveia, a efetuar o rastreio de várias dezenas, se não uma centenas, de funcionários. E desse rastreio resultaram 2 casos positivos, que embora estejam assintomáticos, felizmente, mas que motivaram a que várias pessoas com quem esses funcionários mais perto contactavam tivessem sido colocadas por precaução em quarentena profiláctica. É o meu caso particular, que não tenho qualquer sintoma. O teste que efetuei foi negativo, mas por precaução fui aconselhado, pelo menos durante 2-3 dias, estar em casa. Estamos rodeados por conjunto de concelhos em que a pandemia tem atingido um grau muito elevado e que, portanto, foram sujeitos, de acordo com as determinações do Governo, a um conjunto de restrições. Mas há muitos govienses que trabalham ou por quaisquer outras relações que tenham que estabelecer, vão a esses concelhos. É importante que todos nossos, e nomeadamente e em particular esses nossos conterrâneos que têm estabelecimentos e relações nesses concelhos, adotem medidas dobradas de cuidado para que o vírus não seja por eles, sem saberem, trazido para o concelho de Gouveia, que todos temos que combater em conjunto. É isso que fazemos na Câmara Municipal de Gouveia, mas queremos fazer com todos os gouvienses, para que o vírus em Gouveia não tenha qualquer expressão significativa e que seja sempre residual. Declarações de Luís Tadeu, autarca de Gouveia, que está em isolamento após 2 funcionários do município terem testado positivo. Refira-se que, de acordo com os últimos dados, o concelho de Gouveia registra 20 casos ativos de Covid-19. Esta sexta-feira, no habitual espaço de opinião Cash Resto Zero, Vítor Neves olha para a banalização do mal que resulta da mediação da pandemia todos os dias. Constata que a vacina pode matar o vírus, mas não mata a miséria em que o vírus nos vai deixar.
Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Mude-se Good. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. No medir das coisas que impressionam, nestes dias em que a pandemia nos subtraiu o ar da vida, é a banalização do mal que está no topo daquilo que nos incomoda. Contamos infectados na rádio e na TV todos os dias. Contamos mortos na rádio e na TV todos os dias. Contamos pessoas em cuidados intensivos na rádio e na TV todos os dias. Contamos internados na rádio e na TV todos os dias. Medimos a evolução dos números, dos doentes, dos mortos e dos recuperados numa curva que teima em não achatar todos os dias. Fazemos isto todos os dias, confinados na impotência, na incapacidade e no desconhecimento. Fechamo-nos em casa, fugimos dos outros, na esperança de que o vírus não nos bata à porta. Assim existimos, agora, todos os dias. E é o todos os dias que nos habitua, e é o hábito que torna banal, e é o banal que nos gera a indiferença, o cansaço e o egoísmo. Esta banalização do mal, todos os dias, de que ninguém fala, é assustadora e ameaça ter vindo para ficar. A vacina pode matar o vírus, mas não mata a miséria em que o vírus nos vai deixar. Onde é que reside a esperança? Reside na nossa capacidade de ver e de saber. De saber que a recuperação do nosso viver não pode permitir o conviver banal com o mal. Até para a semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Mude-se Good. Saiba mais em r6living.pt. Cash Resto Zero, um olhar sobre a política, a economia e as pessoas, por Vítor Neves aqui na Boa Nova. As relações entre a Câmara Municipal de Arganil e Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra estreitaram-se no passado dia 12 de novembro com a celebração de um protocolo de cooperação em sessão decorrida nas instalações daquela instituição de ensino. Segundo nota enviada à Boa Nova, o documento assinado pelo presidente da autarquia, Luís Paulo Costa, e pelo diretor da faculdade, José Pedro Ferreira, destina-se a promover a colaboração e intercâmbio entre as instituições, com o objetivo de realizar conjuntamente ações de natureza pedagógica, académica, científica, técnica e cultural. O protocolo abrange os docentes, investigadores, estudantes e pessoal técnico das duas instituições que pretendam participar em projetos de investigação, prestar serviços à comunidade de âmbito nacional e internacional, realizar estágios no âmbito da licenciatura em Ciências do Desporto e cursos pós-graduados de intercâmbio de pessoal técnico. A União de Freguesias de Coja e Barril do Alva, no âmbito da iniciativa Natal nas Portas do Açor, vai proceder à colocação de iluminações e vai avançar com outras iniciativas. Essas passam pela distribuição de pinheiros e iluminação e pelo sorteio de 5 vales de compras. Em comunicado enviado à Boa Nova, o presidente da Junta da União de Freguesias, João Manuel Tavares, adianta que vão proceder à distribuição de pinheiros e iluminação que serão entregues no dia 30 de novembro. No final da época natalícia vai ser feita a recolha dos pinheiros para reaproveitamento e replantação em espaços públicos da União de Freguesias. O Executivo, de forma a contribuir para a dinamização da economia local e incentivar a população a comprar nos estabelecimentos locais e tradicionais, decidiu também lançar a iniciativa Natal nas Portas do Açor. Esta nova iniciativa consiste no sorteio de 5 vales de compras no valor de 500, 400, 300, 200 e 100 euros, no total de 1.500 euros a utilizar nos estabelecimentos aderentes da União de Freguesias.
Utentes da Autostrada 23 e Autostrada 25 promovem hoje uma marcha lenta de protesto contra o pagamento de portagens naquelas vias e para exigirem ao Governo um programa de reduções efetivas até à abolição. A manifestação organizada pela Plataforma pela Reposição das SCUT na A23 e na A25. Os trajetos serão feitos pela Estrada Nacional porque não há dinheiros para portagens, assim explicam os organizadores. Apelando à forte mobilização, a plataforma também lembra que, apesar de se viverem restrições devido à pandemia, a ação respeita as regras de distanciamento, dado que as pessoas vão dentro dos próprios carros. Esta ação foi marcada no mesmo dia em que o Governo anunciou um desconto de 25% nas antigas SCUTs, vias sem custos para os utilizadores, e a partir do oitavo dia de utilização, redução que a plataforma classificou como um embuste. Esta estrutura sublinha que o desconto não é aceitável e que não serve às necessidades da região. Meio-dia, 20 minutos, prestes a terminar esta edição informativa, olhamos para o estado do tempo. Nesta sexta-feira, 20 de novembro, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, soprando moderado ou forte nas terras altas. Hoje a registar-se uma descida da temperatura, em especial da máxima. Para Oliveira do Hospital, os termómetros variam hoje entre os 7 graus de mínima e os 17 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Da minha parte é tudo. Desejo um resto de uma boa tarde, sempre na companhia da Boa Nova. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.